Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Explica no Quadro. Hoje vamos falar sobre regimes tributários. As empresas brasileiras recolhem vários impostos e contribuições para o governo, conforme as atividades que realizam. Empresas industriais, comerciais e prestadoras de serviço devem recolher para o governo impostos federais, estaduais e também municipais. Dentre os impostos estaduais, podemos destacar principalmente o ICMS, que é cobrado nas atividades que envolvem a circulação de mercadorias e também a prestação de alguns serviços, como comunicação e transporte. Portanto, o ICMS é devido em regra pelas indústrias e também pelas empresas comerciais, revendedoras ou varejistas, quando circulam mercadorias, por exemplo, nas operações de venda a seus clientes. Em relação aos tributos municipais, devidos para a prefeitura do seu município, o destaque vai para o ISS, o imposto cobrado sobre a prestação de serviços, mas não é qualquer tipo de serviço. O ISS recai sobre os serviços previstos na Lei Complementar número 116, de 2003. Na prática, cada município possui sua própria legislação, tendo por base justamente a lei federal. Portanto, se você é prestador de serviços, procure conhecer a legislação do seu município que trata da tributação do ISS, independentemente do regime tributário da sua empresa, para se certificar que o seu serviço está realmente sujeito ao ISS. Mas, claro, os tributos mais conhecidos são mesmo os federais, especificamente o imposto de renda. Mas existem também as contribuições sociais, que são tão importantes para o governo federal quanto o imposto de renda. São elas as contribuições para o Programa de Integração Social, PIS, e o Financiamento da Seguridade Social, COFINS, e ainda a contribuição social sobre o lucro líquido. Aliás, essa última, mesmo sendo uma contribuição, possui muita semelhança com o imposto de renda em relação à forma de cálculo e recolhimento. Portanto, se a sua empresa é comercial, recolhe o ICMS, mais os tributos federais. Se é prestadora de serviços, recolhe o ISS e também os tributos federais. Se for indústria, recolhe o IPI, ICMS e os tributos federais. E já que começamos a falar do imposto de renda, você deve saber que ele é exigido tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas. Inicialmente, é importante comentar que a forma como a empresa escolhe pagar o imposto de renda da pessoa jurídica determina como a contribuição social sobre o lucro líquido será recolhida. Na verdade, o modo como é recolhido o imposto de renda da pessoa jurídica influencia o recolhimento de vários outros tributos. Por exemplo, se a empresa recolhe o imposto de renda da pessoa jurídica pela sistemática do Simples Nacional, todos os tributos que comentamos aqui também serão recolhidos na forma do Simples Nacional. O imposto de renda é, como o próprio nome diz, um imposto, ou seja, uma das espécies de tributo, sendo que o seu fato gerador, ou seja, a situação que dá origem ao seu pagamento, é a aquisição de renda por parte das pessoas em geral, incluindo aqui as empresas de qualquer ramo ou atividade. De forma geral, como renda, podemos entender o que é obtido por meio do capital, como, por exemplo, o lucro das empresas, o recebimento de aluguéis, rendimentos de aplicações financeiras. Devemos considerar também como renda o que é obtido pelo trabalho na forma de salário ou prolabore, aqui especificamente para as pessoas físicas. Mas conforme a legislação, estão sujeitos ao pagamento do imposto de renda os demais acréscimos patrimoniais, não classificados como renda, como recebimento de prêmios e outros ganhos. De fato, praticamente tudo que as pessoas, físicas e jurídicas, recebem em termos financeiros pode gerar a obrigação do pagamento do imposto de renda. E basta que a pessoa adquira o direito de receber determinado valor para estar sujeita ao pagamento do imposto. Como ocorre, por exemplo, quando as empresas vendem mercadorias a prazo. Devem recolher o IR pela venda realizada, independentemente do recebimento por parte do cliente. Como o imposto de renda e a contribuição social são tributos federais, isso significa que as regras relativas a esses tributos valem para todas as empresas no Brasil, independente do estado em que se localizam. Assim, as regras são as mesmas independentemente do local onde a empresa está sediada. Em regra, todas as pessoas jurídicas e também as empresas individuais são consideradas pela legislação como contribuintes do imposto de renda e da contribuição social. Portanto, devem observar as regras desses tributos e fazer o pagamento quando for devido. Normalmente de forma trimestral, mas conforme o regime adotado, poderá ser realizado de forma mensal. Mas é bom saber que nem todas as entidades pagam o imposto de renda, pois existem alguns benefícios previstos em lei
para entidades consideradas imunes, como por exemplo igrejas e demais instituições religiosas, partidos políticos e instituições de assistência social sem fins lucrativos. Para pagar o imposto de renda ou qualquer outro imposto, um dos pontos fundamentais é justamente conhecer sua base de cálculo, ou seja, o valor sobre o qual será aplicada a alíquota, para então conhecermos o valor devido. Lembrando que para o imposto de renda, a alíquota é de 15% para as empresas em geral, indústrias, comércio e serviços. A base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas pode ser o seu lucro real, presumido ou ainda arbitrado. Muitas empresas podem ainda pagar o imposto de renda da pessoa jurídica com base no seu faturamento mensal, na forma do Simples Nacional. Mas neste caso, não utilizamos a alíquota de 15%, e sim um percentual previsto na própria legislação do Simples Nacional. Já a contribuição social sobre o lucro líquido, entendida também como uma das espécies de tributo, é recolhida pelo governo federal para a manutenção de programas sociais. A alíquota para as empresas, em geral, é de 9%, e a base de cálculo a ser utilizada para o seu pagamento será basicamente a mesma que a empresa escolhe para pagamento do imposto de renda da pessoa jurídica: lucro real, presumido, arbitrado ou ainda recolhe pelo Simples Nacional. Porém, antes de identificar a base de cálculo e a alíquota a ser utilizada, para saber quanto de imposto de renda e contribuição social uma empresa deverá pagar sobre suas operações, devemos primeiro saber qual o sistema escolhido para o cálculo, saber qual o regime tributário da empresa. Se for pelo lucro real, a empresa deverá verificar o lucro apurado na contabilidade, após o registro das suas receitas, custos e despesas, e então fazer alguns ajustes sobre esse lucro contábil. Os ajustes estão previstos no regulamento do imposto de renda. E sobre esse lucro contábil ajustado, que chamamos de lucro real, a empresa deve aplicar a alíquota de 15%. A contribuição social sobre o lucro líquido segue o mesmo raciocínio. Apuramos o lucro contábil, realizamos basicamente os mesmos ajustes utilizados para encontrar o lucro real e obtemos agora, para a contribuição social, o resultado ajustado, que será a nossa base para a aplicação da alíquota de 9%. Se for lucro presumido, o responsável pela empresa deverá aplicar os percentuais de presunção previamente definidos na legislação para conhecer o lucro estimado e então aplicar a alíquota do imposto de renda de 15%. O mesmo raciocínio vale para o cálculo da contribuição social, mas com alíquota de 9%. Nesse caso, a empresa não precisa necessariamente de todos os registros contábeis para apurar o imposto de renda e a contribuição social, pois os cálculos são feitos tendo como base o faturamento da empresa, e não o lucro contábil. O lucro presumido é, na verdade, uma estimativa de lucro que a empresa obtém com base nos percentuais que o governo determina. Aplicamos um percentual sobre o faturamento e temos o lucro presumido. Sobre esse valor, aplicamos 15% ou 9% conforme o tributo. O problema nesse caso é se a empresa possui um lucro contábil menor que o lucro presumido. Pagará mais imposto de renda que o devido pelo lucro real, por exemplo. Mas é a regra do regime. No entanto, o contrário também pode ocorrer. A empresa poderá pagar menos imposto que o devido, se o lucro contábil for maior que o presumido, sem que precise fazer qualquer recolhimento sobre a diferença. Regra do regime: melhor para a empresa. Agora, se optar por recolher os tributos pelo Simples Nacional, a empresa deverá utilizar tabelas previstas na legislação conforme a atividade da empresa e pagar o imposto de renda e a contribuição social juntamente com outros tributos, conforme o faturamento acumulado dos 12 últimos meses. Quanto mais fatura, mais tributo paga. Quanto menos fatura, menos tributo paga. Se não houver faturamento, também não haverá recolhimento dos tributos que comentamos neste vídeo. Curta, compartilhe, participe, inscreva-se em nosso canal. Explica no quadro Aulas de Contabilidade.